Oi, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Pedro Almeida, presidente e fundador do Ministério Pentecostal Protestante Autor da Vida. Estamos aqui na Rua dos Pernambucanos, número 858, Parque Suburbano 2, Itapevi, São Paulo. Hoje nós vamos retomar o tema e vamos falar sobre morte física. Nós falamos sobre perda da vida, morte espiritual e a morte física. Nós já começamos a falar também sobre isso no tema anterior. Hebreus 9, 27 e 28 diz o seguinte: e como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, quero afirmar, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que o homem morre uma vez, ele não volta, ele não incorpora, ele não reencarna, nada disso. A Bíblia é clara. Vindo depois disso o juízo, o homem aguarda o juízo final, aquele que morreu sem Cristo. Aquele que morreu com Cristo em santidade, ele vai ser arrebatado no dia do arrebatamento. É um dia determinado pelo Senhor Jesus que ninguém sabe o dia nem a hora, nada disso. O outro que morreu com Cristo, mas não estava santo, ele vai aguardar o juízo final, que é onde diz lá em Apocalipse 20, se eu não me engano, que fala que ele abriu-se os livros e o livro da vida. Então, ali ele vai ressuscitar. Tem aqueles estudiosos que dizem que esta pessoa vai ressuscitar no milênio. Eu não sei, eu espero, eu só sei o que o Espírito Santo tem me passado a respeito da palavra de Deus. Então, se a pessoa morreu sem Cristo, aguarda o juízo final. Ele não volta, não aparece, nada disso. Se você tem tido visões, viu aparições de seres entes queridos que veio e voltaram, falaram com você, isso é demônio. A Bíblia diz que o Satanás, os demônios do Satanás se transfiguram. Então são demônios que estão aí querendo fazer você, vou falar algo para você, para te mudar de vida, para fazer você se perturbar. Então não tem essa de pessoa voltar, ele fica lá e pronto. Então, o que a Bíblia diz? Que a carne e o sangue não tem salvação. Romanos 8, então, voltando, morreu, segue juízo, e essa carne aqui, essa carne podre aqui, isso aqui, não tem salvação. Isso vai para o pó, volta para o pó. Isso aí nós vamos ver o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 3 a 8 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, só aí você já vê que a carne é condenada, certo? Jesus condenou o pecado na carne. Quando ele foi crucificado, ele condenou o pecado ali. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, meu irmão, essa história de dizer que Deus só quer o coração, isso aí é mentira. Você está dando lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. A Bíblia é clara, está claro aí para mim e para você. Se você quer fazer tudo que o mundão oferece, você está vivendo na carne. Quem vive na carne, quer dizer, fazendo os desejos da sua vontade. E quem vive fazendo os desejos da sua vontade, não faz os desejos da vontade de Deus, certo? Então, por quê? Aquele que faz a própria vontade não pode agradar a Deus e não se sujeita, não se submete à lei de Deus. Se Jesus é Senhor, eu tenho que me submeter às leis dele, certo? Então, carne e sangue não é no reino de Deus. No entanto, as tuas obras, o que você faz através da carne e do sangue, você vai prestar conta. 1 Coríntios 15, 47 a 50 diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim
Como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E isso, Paulo nos explicando para os irmãos de Corinto, ele está nos dizendo que nós seremos transformados, tá? Esse corpo vai ser transformado, vai ser mudado, essa carne deixa de ser carne e vai ser algo espiritual novo, para aqueles que forem arrebatados. Aqueles que não forem, eles serão transformados no juízo final, certo? Então, a morte física é fato bíblico. E mais uma vez eu afirmo, segundo as Sagradas Escrituras, o que eu creio, como regra de vida e prática, ninguém que morreu aparece. Não pode retornar, não existe fantasma. Não existe nada disso. São demônios transfigurados para fazer você desviar o seu caminho do Senhor. Então, se existe vida, morte física, morte eterna, também existe vida eterna, né? Como existe a morte espiritual, também existe a vida eterna, né? Se existe morte física, existe vida física. Existe morte espiritual, então existe vida espiritual, né? Então, já que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, então nós precisamos falar, como eu posso adquirir vida eterna? Como é que eu vou conseguir isso? Como é que você, como pastor, ou os crentes, afirmam que nós temos vida eterna? Como isso vai acontecer? Jesus ele foi muito claro quando ele disse em João capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Depois o João escreveu uma carta, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8 a 9, ele diz, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou não vive pecando, porque a sua semente permanece dele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então existe algo chamado vida eterna que vem através do novo nascimento, de estar em Cristo, né? Nós temos que nascer através de Cristo, um nascimento espiritual. É aí que você e eu voltamos ao estado original, aquele estado que Adão perdeu. Nós retornamos para lá. E aí vem algo interessante. Nós passamos a ser estrangeiros e peregrinos nesta terra que é dominada pelo diabo, porque Adão entregou o governo para o diabo, e o governo não foi devolvido para Deus ainda. Será devolvido no dia em que Jesus vier e destruir o diabo com o sopro de sua boca. É o que diz a palavra do Senhor, né? Então, até lá, o diabo reina, ele domina. Ele faz e acontece, ele engana, mente, mata, estupra, destrói, cria guerras, tudo isso o inimigo faz. E quando eu e você nascemos de novo, que é receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou estar em Cristo, que é um novo nascimento, né? O que é o novo nascimento? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo ficou novo, né? Então nós vemos isso em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, se não me engano, né? Louvado seja Deus. Então eu e você precisamos nascer de novo. Porque o diabo veio, que é o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aí João também diz assim, que aquele que fica cometendo pecado, então se você está cometendo pecados, quer dizer, continua desobedecendo, você nasceu na desobediência, continua na desobediência, você não pode dizer que é filho de Deus, você é filho do diabo. Desde o princípio o diabo peca, certo? Então, se você continua pecando, fazendo a sequência de coisas que o diabo fazia, você está dando sequência à coisa que seu pai fazia. Mas para aquele que é nascido de Deus, não vive cometendo pecado. Peca de vez em quando? Sim, peca. Mas ele não vive cometendo pecado. Porque a semente de Deus, Jesus, permanece. Nós permanecemos em Jesus e ele permanece em nós. E nós não podemos pecar, porque somos nascidos de Deus. Aquele que está em Cristo é nascido de Deus.
As coisas velhas, os pecados já passaram, tudo se fez novo. Então você tem um novo nascimento. E o novo nascimento não é uma coisa racional. É algo espiritual, é algo que muda o seu caráter, muda a sua natureza, muda a sua personalidade, muda o seu gênio. E, através disso, o novo nascimento ele provém de dentro. Primeiro ele muda o seu interior, e isso é exteriorizado. Você mostra que é uma nova pessoa, através da sua palavra, através da sua vestimenta, através do seu comportamento e através dos seus pensamentos. É assim que o novo nascimento se manifesta em mim e em você. Ok? 2 Coríntios 5, 17 a 19 diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. João capítulo 3, versículo 5 a 8, diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Deus reconciliou o mundo através de Cristo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nós vemos aí um comentário de Paulo para os Coríntios, falando a respeito do ministério que nós recebemos, que é o ministério de reconciliação. Então, todo cristão que é crente, todo cristão é crente. E todo cristão crente tem um ministério, e esse ministério é pregar, falar de Jesus, dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, Deus reconciliando com Ele mesmo, com o mundo. Então Deus reconciliou o mundo através de Cristo. Nós já fomos reconciliados, aqueles que estão em Cristo estão reconciliados. Jesus estava dizendo isso para Nicodemos quando ele disse: olha, você precisa nascer de novo, porque você só tem um entendimento humano, você não tem um entendimento espiritual. Você nasceu da sua mãe e do seu pai, você nasceu carnal, você é carne, você precisa nascer do Espírito, quer dizer, nascer espiritualmente, através do entendimento da palavra do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo morreu no seu lugar e no meu lugar. Nicodemos não entendeu isso em princípio, entendeu depois que Jesus ressuscitou. Muitos não entendem o Evangelho. Muitos acham que o Evangelho é para enriquecer. O Evangelho vem para salvar, para libertar a vida. O Evangelho não vai eliminar a pobreza. A palavra de Deus é clara: os pobres sempre os tendes convosco, sempre vai existir pobre. Pobre é uma coisa, miserável é outra. Quem vive na miséria é porque o diabo está atormentando, você precisa ser liberto. Sua vida é miserável, você precisa ser liberto. Agora, se você é pobre, dê glória a Deus. Bem-aventurados os pobres. Então nós vemos o seguinte: os novos nascidos, que são filhos de Deus, produzem frutos espirituais, que são frutos de quem tem vida eterna. Então antes eu tinha os frutos da carne, dos homens carnais, os frutos carnais, que estão lá em Gálatas 22 a 26, diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências ou desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 6, 15 e 16 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas assim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Então nós vemos na palavra do Senhor os frutos da carne: inimizade, porfia, guerra, prostituição, adultério, fornicação, homossexualismo, homicídio. Isso é obra da carne, desejo carnal. O homem se ira ou
É um desejo pecaminoso que já vem com a desobediência, vai e faz. Os frutos do Espírito são diferentes. Então, quer dizer que em Cristo Jesus, a única coisa que tem importância é você estar nele. O resto é resto. Se você está refugiado em Cristo, não tem quem possa te condenar. Sabe por quê? Porque a minha obra não pode me salvar. Eu não posso nascer de novo porque eu sou bonzinho. Não posso. Não posso ter uma vida espiritual nova ou vida eterna porque eu sou uma pessoa de bom coração. Não posso. Por quê? Efésios 2, 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Né? Então, até aqui, eu posso dizer para você que nós somos salvos, podemos ser salvos através da graça de Cristo. Sem isso, não tem como nós conseguirmos salvação. Ok? Hoje é até aqui que eu vou falar, e aí até a próxima, se Deus assim permitir. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tem pergunta ou dúvida, coloque aí abaixo, estaremos respondendo em nome de Jesus.